Boa noite, irmãos. Hoje eu não vou pregar, tá? Eu só vou dar uma palavra para vocês, dizer que eu estou com muita saudade de vocês, principalmente das meninas, as mulheres. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para vocês. É difícil, né, ter um dia feliz, preso dentro de casa, sem estar na nossa igreja, mas vamos indo, né? Esperar a vontade de Deus até estarmos juntas novamente. Então eu gostaria que as amadas irmãs, em suas casas, abrissem as suas Bíblias em Provérbios capítulo 31. Nós vamos ler o verso 1, o verso 23, o verso 28 e o 30, tá bom? Então vamos juntas comemorar o Dia das Mães separadas, com muitas saudades, mas não vamos deixar de comemorar, né? Eu, por exemplo, já ganhei presente hoje. Eu espero que vocês também tenham ganhado. Né, Carlos? Eu ganhei. Então, vamos ler o capítulo 31 de Provérbios, primeiro verso 1. Aliás, desculpa, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Agora vamos para o 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. O 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva. Então, gente, e para a gente terminar aqui essa leitura bíblica, vamos ao verso 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então vamos juntas trabalhar para que nós possamos chegar a esse objetivo, né, de ser louvada pelos nossos maridos, ser admirada pelos nossos filhos, mas pela fé em Jesus. Vamos viver comprometidas com Deus, porque aí nós vamos chegar lá. E para matar a saudade, gente, vamos cantar aquele hino que a gente sempre cantou nas nossas comemorações. Então vocês abrem os seus cantores e me ajudem a cantar o hino 459. Tá bom? Vamos juntas. Eu estou até sentindo a irmã Maria Baiana aqui do meu lado cantando. E nós vamos cantar esse hino. Todas juntas, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por ter nos escolhido para ser mães, pelos nossos filhos, pela nossa família. Tá? Então vamos lá. Demorando? Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, Deus Santo contra as trevas, zelo puro pela luz. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas bem sofridas, ao servir ao Salvador. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança e cumprirmos o dever. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas bem sofridas, a servir ao Salvador. Sempre firmes na esperança e na fé do Salvador, imploremos sua graça, convivemos em amor. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas bem sofridas, a servir ao Salvador. Agora eu vou cantar uma música para a gente matar um pouquinho da saudade dos corinhos do Conjunto Nova Vida. Eu e a Fernanda vamos tentar cantar um corinho. Só nós duas, né? Só dois componentes do conjunto hoje.
não consegui. Por que você não conseguiu? Não tem problema. Vamos lá. Dá-me as mãos, eu sinto a me tocar e a me guiar em caminhos que devo andar. Sem medo vou, com Cristo andando ao meu lado, pois segura estou nos braços de Deus. Então tormentas más ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou, com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Logo ouvirei a voz de Deus falando a mim. Vem, filho meu, escutar delícias mil, e para sempre eu estarei nos braços seus. Protegido estou nos braços de Deus. Então tormentas más ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou, com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Então tormentas más ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou, com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Pois seguro estou nos braços de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, irmãos, dando sequência ao culto que já se iniciou, né? Nós vamos orar e depois da nossa oração nós vamos cantar o hino 475. É o hino que nós vamos louvar a Deus cantando ele, 475, depois da nossa oração. 475, depois da oração. Senhor nosso Deus,
e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por este momento que só o Senhor pode nos proporcionar. E é o momento, Senhor, de poder estar falando com o Senhor através da tua palavra, Deus, e através de cânticos. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dirija e que nos ensina o que nós devemos falar e fazer. Pedimos pela nossa igreja, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, tomar, ó Deus, os teus servos, as tuas servas nas tuas mãos, para que possamos continuar o que dantes começou por Jesus Cristo. E que não, ó Deus, venhamos a falhar, simplesmente porque o prédio fechou, mas, ó Deus, a tua igreja, ela não fechou. Pedimos que nos abençoe e nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, é o 475 do nosso cantor cristão. 475. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos Guerrear, vamos já. o inimigo Que com as hostes vem, tão feroz e mal que vencerá. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias vão de vir, venham todos até Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel Pai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar deste batalhar, venhamos coroar o teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. O nosso texto desta noite encontra-se no livro do profeta Isaías. Lá no Isaías é que nós iremos encontrar o texto que nós queremos comentar dele nesta noite. Tendo em vista, irmãos, que hoje é missões. Hoje foi um dia em que foi feito duas comemorações ao mesmo tempo, que é o Dia das Mães. O pastor Osival, pela manhã, já pregou, falando sobre as mães, os filhos, enfim, a família. E agora, à noite, como hoje é o dia missionário da igreja, nós então vamos falar sobre missões. É o nosso assunto dessa noite. Profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao verso 8.
Diz aqui a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Desperta em tempo de missões. Diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, ele disse: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi perdoados por os seus pecados. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir nós? Disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu creio que esta visão foi a visão mais sublime que este profeta pôde ver. Ele não viu qualquer coisa. Ele não viu Jerusalém. Ele não viu Monte Sião. Mas diz a palavra do Senhor que ele viu o Senhor.
Que visão solene, que solenidade maravilhosa. Que encontro foi esse do profeta Isaías com a Trindade bendita? Isaías viveu uma época em que a frieza espiritual predominava na vida da maioria das pessoas. O capítulo 1 do livro de Isaías nos traz uma visão geral das condições espirituais do povo de Deus. Muitos viviam em pecado, outros rejeitavam uma vida, não é? Outros rejeitavam uma vida de comunhão e eram indiferentes à palavra do Senhor. Ou seja, predominava a indiferença com Deus. O povo não queria nada com Deus. Parece que nós estamos vivendo o tempo em que morreu o rei Uzias. Parece que nós estamos vivendo. O povo não quer nada mais com Deus. Não quer comunhão com o Senhor. Não quer falar com o Senhor. Não quer ouvir o Senhor. Não quer obedecer o Senhor. Estamos mais voltados por este episódio aí que está aí, não é? Rolando aí, matando gente, tantas coisas, estamos deitando, levantando com isto. E muitos esqueceram de orar, muitos esqueceram de buscar a Deus. Parece-me que é uma repetição dos dias de Uzias. O caos moral, a frieza espiritual prevalecia ao ponto de Deus rejeitar os cultos, rejeitar os sacrifícios que eram oferecidos no templo. A frieza era tão grande que os cultos Deus já não queria mais, porque eram tão frios, tão gelados, tão indiferentes, que os cultos foram rejeitados por Deus. Na Bíblia nós encontramos muitas ilustrações sobre a frieza espiritual. Na parábola das 10 virgens, por exemplo, nós vemos o mau exemplo de 5 que são imprudentes, pois se acomodam e não colocam azeite em suas lâmpadas, não estão se preparando para o encontro com o noivo. Elas ilustram a condição daqueles crentes que não se preocupam com a consagração e compromisso com Cristo, que é o noivo da igreja. Parece-me, irmãos, que a questão daquela ilustração daquelas virgens imprudentes que tinha, na verdade, a lâmpada, porém não tinha azeite. Elas eram aquele tipo de pessoas indiferentes à verdade do culto ao Senhor, do preparo para encontrar com o Senhor. E o profeta Amós, em Amós 4, verso 12, ele disse: prepara-te para encontrar com o Senhor, diz a palavra do Senhor. Na parábola dos 10 talentos, temos o mau exemplo do servo negligente que enterra o seu talento e se acomoda em não produzir mais frutos. Não produzir. Por causa da negligência, ele perde honras e privilégio. Vivemos, irmãos, época em que nós vemos os crentes enterrando seus talentos. Irmãos que poderia ser tão útil, irmãs que podia ser tão útil, eles, porém, não querem muita graça com as coisas do Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 1, Jesus adverte a igreja de Éfeso para não amá-lo tanto como antes.
Jesus chama aqueles crentes para que se arrependam e voltem a servi-lo como antes, retornando ao primeiro amor. É o Senhor falando aos crentes: volta ao primeiro amor, volta quando você converteu ao Senhor Jesus, aquele entusiasmo que você tinha, aquele amor que você tinha, aquele cuidado que você tinha, volta isso novamente, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Em uma época missionária, em um dia missionário, nós vemos a necessidade que se tem de propagar o evangelho além fronteiras, além vilas, além bairros e tantas outras coisas. Porém, isso não tem sido feito porque há muitos crentes que não apoiam o trabalho missionário, a obra missionária. Mas não devemos ficar desiludidos, meus irmãos, porque Deus sempre realiza grandes avivamentos em épocas de crise espiritual. Quando o mundo está cheio de pessoas vazias, é que devemos começar a buscar o nosso avivamento, um avivamento espiritual, para que Deus fale aos nossos corações cada dia mais. Deus tem pessoas para trazer, para juntar-se a nós. Mas onde estão essas pessoas? Logicamente, essas pessoas, elas estão nos vales, essas pessoas estão nos valados, essas pessoas nós não as conhecemos, mas o Senhor conhece, e a busca do nosso avivamento, o nosso avivamento missionário faz com que Deus traz essas pessoas para engrossar a fileira dos lutadores pelo evangelho na nossa igreja. Eu vejo quando a palavra de Deus, eu já disse isso na igreja, vocês já ouviram, e não foi eu quem disse, mas a palavra do Senhor, quando lá em Atos capítulo 2 diz a palavra do Senhor: acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diz a palavra que o Senhor os trazia porque o povo estava avivado, fazia porque o povo tinha buscado um avivamento, trazia porque o povo tinha condições de cuidar deles, de orientá-los, de ajudá-los, para que amanhã ou depois eles pudessem ajudar a eles. Eu tenho um exemplo disso esse ano. Eu dou graças a Deus por irmãos que têm chegado em nossas igrejas. Você sabe muito bem de que eu estou falando, né? Além de 3 pastores para nos ajudar, chegou também irmãos, que eu não quero mencionar nome para não promover ciúme, e esses irmãos chegaram e estão nos ajudando tanto. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, é o Senhor que cuida do que é dele. Basta nós começar a dizer: Senhor, aviva-nos, derrama sobre nós um avivamento missionário, um avivamento espiritual, para que a igreja toma rumo, cujo rumo são rumos que venham agradar a voz do Senhor nosso Deus. Quando a terra do nosso coração está seca e sedenta de Deus, devemos buscar um avivamento. Agora nós estamos confinados, nós estamos buscando o Senhor dentro dos nossos lares. Oxalá que todos estejam fazendo isto mesmo. Oxalá que muitos não estejam dando vazão para estar assistindo o que não deve assistir na televisão que temos dentro de casa. Mas esta época de escassez, essa época de confinamento, esta época de crise espiritual, é a época de buscar um avivamento no Senhor. Diz a palavra do Senhor que o rei Uzias morreu.
E quando Reusias morreu, Israel caiu numa decadência terrível. Cai, e ali não teve mais juiz para governar, ali não teve nada. Diz a palavra do Senhor que cada um fazia o que bem queria. Os pobres não podiam passar onde os ricos passavam. As mulheres pobres não podiam sentar ao lado das mulheres ricas. Parece que nós estamos vivendo isso, meus irmãos. Não é mesmo? Não é? Então é tempo de buscar. Quando há pouco interesse pela palavra de Deus, pela oração e por uma vida de consagração, devemos, Igreja de Jesus, nos unir e buscar avivamento. É época de grande avivamento. É porque, através do avivamento missionário, a igreja, os crentes passam a ter mais sede de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter sede de Deus, fome de Deus. Nós precisamos disso. Aí passa a buscar a intimidade com Deus. Desejo mais o próprio Deus e a sua palavra. Segundo, foi um cenário de vazio, né, e corrupção espiritual que Deus então desperta Isaías. Estava numa corrupção geral o país e foi nesse tempo que Deus olha. Para quem que Deus olhou, irmãos? Para quem que Deus apareceu? Deus olhou, Deus apareceu para um homem de impuros lábios, um homem impuro, um homem pecador, um homem que falava besteira, palavra de baixo calão, um homem muito baixo. E Deus aparece a este homem e disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aquele homem disse, olhou para Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porém, mas antes vocês prestarem atenção comigo, vocês vejam que naquela época de dificuldade aconteceu um episódio interessante com Isaías, não é? Isaías não tinha condições de pregar, Isaías não tinha condições de avivamento, porque nem crente ele era. E diz a palavra do Senhor que o serafim pega uma tenaz, um grande alicate que o ferreiro usa, né? E vai lá e coloca lá na forja e aquilo fica vermelho, aquele alicate fica vermelho, aquele grande alicate, e ele pega aquilo e passa nos lábios de Isaías. E ali, simbolicamente, tira todos os seus pecados, limpa a vida daquele moço. E agora Isaías está preparado. E agora Isaías chega, atende o apelo de Deus. É depois de um avivamento, é depois de uma seca de estio, é que pode vir um avivamento e trabalhar no coração de cada crente quanto à obra missionária do Senhor. Mas era um vazio espiritual. E Isaías desperta. Isaías foi um instrumento que Deus queria levantar para confrontar a frieza espiritual do seu povo e anunciar a sua palavra. É interessante, irmãos, destacar que no capítulo 6, um serafim toca Isaías com uma brasa, mas você notou onde ele toca o profeta? Diz a palavra que ele toca na boca daquele homem. E por que ele tocou na boca daquele homem, irmãos? É porque Deus queria que a partir desse momento, Deus, cada crente é um boca de Deus. Eu sou um boca de Deus pela glória e a misericórdia dele, porque me preparou e me chamou para pregar a palavra dele. No momento que ele me chamou do mundo e me salvou e me deu um novo coração, hoje eu sou boca de Deus. Você pode ser um boca de Deus. Entendeu? Você pode ser. Isaías, então, é purificado para anunciar a sua palavra a uma geração espiritualmente decadente. Eu acredito
algo parecido acontecer com todos nós hoje em dia. Deus pode tocar em você, Deus pode tocar em mim, com o objetivo de despertá-lo e prepará-lo para anunciar a palavra do Senhor. Eu estava esse tempo aí fazendo anúncio do seminário e eu fiquei muito contente quando 2 irmãos chegou para mim e disse: pastor, eu quero estudar, eu quero ir para a escola teológica. E eles foram, não é? Eles foram. Eu espero em Deus que esses irmãos sejam uma bênção. Nesse capítulo 6, relata a experiência que Isaías tem com Deus. Por meio desta experiência, Deus começa a despertá-lo para pregar a sua palavra. Aquele que estava espiritualmente frio, distante do Senhor, Deus então vai preparar aquele moço para isso. A experiência de despertamento espiritual de Isaías passa por 4 estágios importantes que eu quero que se preste atenção nessa noite. Primeiro estágio foi de contemplação. Ele viu o Senhor, ele contemplou o Senhor. Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, numa época em que o rei Uzias havia morrido. A morte do rei deixou um vazio no poder, garantindo disputa do trono. As perspectivas eram desanimadoras naquele tempo, como as nossas perspectivas nos nossos dias. Elas são desanimadoras, elas são aterradoras quando nós olhamos um governo que está como está o nosso país. É tempo de buscar o avivamento. É agora. Deus está permitindo tudo isto para que cada crente levante e comece a anunciar a palavra e a igreja comece a enviar missionário para os campos. Alguém já disse que quando as perspectivas são desanimadoras, devem olhar para o alto. Para o jovem Isaías, as circunstâncias eram difíceis. O rei havia falecido, sua nação estava em perigo e havia um grande vazio moral e espiritual. Naqueles dias, então, Isaías, ele levanta e olha para o trono. Meu irmão, levanta, olha para o trono. Lá está o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele olhou para o trono e ele vê o Senhor lá com um prumo na mão, aprumando que estava torto, né? Certo? Quando Deus bate o prumo na vida de Isaías, estava tudo arrasado. A boca cheia de besteira, um homem cheio de pecado. E o prumo do Senhor, a vida passou para um lado e o prumo para o outro, né? Então Deus olha e diz: eu preciso colocar ele no prumo, eu preciso botar ele no prumo. E Deus chama os céus para descer até ali. E os céus descem, amados. E os céus descem com o coral dele. E descem os serafins. E eles descem cantando. Eles descem glorificando. Eles descem cantando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia por isso. É assim que ele fez, né? Mas o que Isaías viu ao olhar para o alto? Ele viu Deus assentado no seu trono, reinando como soberano do universo. Do ponto de vista humano, a terra estava em caos, mas o trono do rei Uzias vazio, mas o trono de Deus estava com ele. O trono de Deus nunca ficou vazio. O trono de Deus nunca fica vazio. O céu não fica vazio. O céu não entra em crise, mas a terra entra em crise. Os homens entram em crise. As mulheres entram em crise,
mas tem Deus no alto e sublime trono para aprumar a vida de quem queira aprumar a sua vida diante do Senhor. Isaías quis, porque ele diz: envia-me a mim, Senhor. Sou eu, estou aqui, como diz, eu não sei falar nada, mas eu quero ir. Ah, você quer ir? Então eu vou limpar a sua vida para você ir. E qual foi o resultado disso? Foi um dos melhores profetas do Senhor. Foi o maior profeta messiânico que teve foi Isaías. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, que está agora, né? Ou quando os nossos problemas tornam-se maiores do que as nossas forças, eu quero crer que todos nós agora estamos passando por meio de problemas que são maiores do que as nossas forças, porque se esses problemas não fossem maiores do que as nossas forças, nós estaríamos aí andando livremente. Nós não estamos porque eles são maiores do que as nossas forças. Então isso indica que é bom ver as coisas do ponto de vista, neste momento, do ponto de vista celestial, de olhar para os céus e clamar a Deus, buscando a sua glória. A visão de Deus em seu trono renova as esperanças de Isaías. É verdade. E lhe revela que Deus está no controle da história do seu povo. E está mesmo. Quando Isaías anuncia a palavra de Deus para aquela geração em que enfrentava perseguições, certamente se lembrava que Deus estava no controle absoluto de todas as circunstâncias e lembranças que, na verdade, renovava. Então, meus queridos, é isso que eu quero chamar hoje a sua atenção. Quem faz missões? Quem faz missões é quem anuncia a palavra de Deus. E quem faz missões anunciando a palavra de Deus precisa confiar na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Deus tem controle absoluto. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar. Aquele pacto que nós fizemos com Deus foi um pacto perfeito. Não podemos quebrar aquele pacto. Não podemos quebrar aquele voto. Até outubro nós temos que estar firmes no que nós prometemos para o Senhor. O segundo estágio de Isaías, o estágio de despertamento. E despertou, não é? Isaías, em uma introspecção, ele viu ele mesmo. Precisamos parar, irmãos, e olhar para nós e ver qual é a situação nossa, não é? Olha o versículo 5 ou 7. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim e, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com mantenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o seu pecado. Ele viu qual era a condição dele. Ele viu: eu estou impuro. Meu querido, não esconda o seu erro diante de Deus. Não esconda. Deus sabe a sua situação. Fala dos teus erros para Deus. Você quer que Deus conserte a sua vida? Chama o seu erro pelo nome correto diante de Deus, não é? Ele declara no versículo 5, ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros e
no meio de um povo de impuros lábios. Olha, gente, como ele está dizendo, olha, eu estou ruim, e o pessoal que eu moro com ele estão pior do que eu. Esperar o quê de uma pessoa dessa? O quê? Eu estou ruim, mas meus companheiros estão pior do que eu. Era aquele momento do tudo ou nada em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós temos um momento do tudo ou nada. Não sei se você se lembra de Samaria, não é? Samaria foi cercada, toda cercada, Samaria, não é? E o povo estava lá com fome, tudo cercado, não é? As mulheres cozinhavam, assavam os filhos para comer. Assavam para comer porque não tinha comida. Aí um dia, diz a palavra do Senhor, que dois leprosos, né? Um leproso olhou para o outro e diz, rapaz, se a gente ficar aqui, a gente morre. E se a gente sair, vão morrer a mesma coisa. E eles saíram, resolveram sair. Só que quando eles caíram do lado de lá, lá estava a comida. E os inimigos já tinham corrido e deixado toda a comida para eles. Precisa você pular um muro. Pula o seu muro. Abra os seus portões. Abra essa caixa que chama coração diante de Deus, não é? Quando você está pulando o seu muro. Muitas vezes nós precisamos pular os nossos muros. Ele reconheceu suas fraquezas e reconheceu os seus limites e busca a sua dependência de Deus. Algo importante que aprendemos aqui é que antes de ministrarmos aos homens, é importante nos permitir ser ministrados por Deus. Antes dele ser ministrado, dirigir o povo, ser um profeta, o que ele quis primeiro? Ser dirigido por Deus, ministrado por Deus. Seja você um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, uma criança, ministrado por Deus. Ao estar consciente, não é? Nós vemos quem então era Isaías. É um homem que suplica a Deus por purificação. Nós precisamos, nesses dias de missões, que missões está abalada, os missionários estão lá gritando, não é a falta das coisas. Nós precisamos gritar a Deus por purificação das nossas vidas, para não deixar o nosso pacto quebrar, não é? Salmo 51, versículo 10, ele destaca, né? Deus e envia um anjo que tem em suas mãos uma brasa. O anjo toca a boca do profeta com aquela brasa, ela é vista como fogo purificador de Deus. Ela simboliza o Espírito Santo purificando a boca do profeta. O toque dessa brasa simboliza Deus capacitando o profeta com seu poder para falar a sua mensagem. Quando Moisés disse ao Senhor que era incapaz de falar, está lá em Êxodo 4, versículo 10, Deus lhe diz no verso 12 que lhe ensinaria o que falar. Né? E Deus ensinou ele a falar. Deus nos capacita, irmãos, para realizar a sua obra. Ele é quem nos prepara para isto. Não temamos. Seja você um missionário local. Talvez você esteja diante de uma situação difícil, dizendo, eu não posso. Mas lembre-se que Deus tudo pode, tudo pode. Talvez diga, eu não sei, mas Deus diz, sabe de todas as coisas. Eu te ajudo. Ou declare, eu não sou, mas Deus é. Ou diz, eu não tenho, mas Deus diz, tem. Lembra-se,
sejamos capazes de tudo, não é? Podemos fazer tudo, mas nem tudo nós podemos fazer sem Deus. Não podemos fazer. Ouvir. E diz a palavra, como há de ouvir se não há quem pregue? Isaías tinha consciência do seu pecado, de seus limites e fraqueza, mas ele viu a necessidade, se dispôs, ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O exército de Deus tem que estar de pé. O exército de Deus não pode estar deitado, o exército de Deus não pode estar caído, o exército de Deus não pode estar sentado, o exército de Deus tem que estar de pé em tempo de crise, porque em tempo de crise é o tempo de missões. Mas basta ver a necessidade, basta contemplar os campos, searas que são brancos para a ceifa. No Oriente Médio, há muitos pastores morrendo por causa do Evangelho. Há muitos crentes morrendo, estão matando os crentes porque estão aceitando Jesus. E eles estão lá pregando mesmo assim. E nós estamos aqui abusando de uma liberdade que temos. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, João vê na visão um anjo. Este anjo que sai do santuário gritando com grande voz. Este anjo ordena, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, a seara já está madura, ela está madura e há muito trabalho. Basta vermos a necessidade que existe ao nosso redor. Um certo escritor disse que há crentes que na vida secular são leões que rugem, mas na obra de Deus são gatos, e gatos velhos cansados, que ao invés de matar o rato corre atrás deles. Tem muitos crentes que estão assim, cansados. Mas quando ele tira o pé da igreja, quando ele sai do culto, que ele veste a roupa do trabalho, lá onde ele trabalha, lá ele é um leão, né? Lá ele ruge como leão, lá ele tem palavra, lá ele tem assunto. Porém, na casa de Deus, ele é um gato velho, doente, que corre dos ratos. Quero concluir, meus irmãos, dizendo esse dia de missões, não é? Eu quero concluir. Dizendo que Isaías se dispôs, e havendo disposição, Deus nos usa para realizar coisas grandes. Coisas grandes. Mas ele se dispôs. Temos que nos dispor a cuidar, a orar, a enviar. Nós temos que nos dispor para isso. A história missionária é a história de homens e mulheres que se colocaram à disposição para levar o Evangelho aos mais remotos lugares do planeta. Estudando as biografias desses heróis, não é? Que ao mesmo tempo são humanos e falhos, podemos entender que os segredos de cada um deles é que se dispuseram na mão do Senhor. William Carey, um grande homem assim, chamado pai das missões modernas, foi sapateiro dos 16 aos 28 anos de idade, converteu-se na adolescência e pertencia a um grupo batista, e esse grupo envia William Carey. Dedicava-se ao estudo nas horas de folga e assumiu o primeiro pastorado em 1785. William Carey, aquele humilde sapateiro, Deus levantou aquele homem. É isso que Deus quer fazer com o povo de Deus. Numa pregação, num determinado lugar lá na Inglaterra, proferiu as palavras e dizendo o seguinte: espere grandes coisas de Deus,
porém tente grandes coisas para Deus. Não podemos esperar grandes coisas para Deus, senão não é procurar fazer coisas grandes para Deus. Ele organizou a Sociedade Missionária Batista e no ano seguinte, William Carey arrumava-se para a Índia. E você, ao ouvir essa palavra, ela foi interessante para você, não é? Eu quero crer que é interessante olhar esse dia. Missionário, não é? A obra missionária para as gerações posteriores, influências positivas dos seus trabalhos, aqueles homens foram um grande influenciador. Hudson Taylor, de 1832 a 1905, inglês, filho de um farmacêutico e pregador metodista, leigo, converteu aos 17 anos, mas desde criança queria ser missionário. Em 1853, viajou para a China, onde mais tarde fundou a missão que para o interior da China, e foi um dos grandes pregadores na China, não é? Igualando-se a eles o máximo possível, inclusive quando, na verdade, quanto ao cabelo e as unhas no corpo, assim estavam eles imbuídos. Rebeca, sua esposa também, fazendo a mesma coisa. David Langston, em 1813 a 1873, escocês, estudou medicina e tecnologia, finalizando seus estudos em 1840, e se dispôs para ser enviado para a África pela Sociedade Missionária Londrina. Foi um grande desbravador na África, não é? Contribuindo tanto para a divulgação do Evangelho, como para a exploração do continente. Muitos foram conduzidos a Cristo através do seu testemunho. E assim, na verdade, somos nós, quando nos dispomos para fazer a obra missionária. Eu chamo a sua atenção. Hoje é dia de missões. Que missionários somos nós? Que missionários estamos sendo nós diante de uma extrema necessidade que nós estamos vivendo? Que nós somos. Vamos ser um Isaías. Não vamos desanimar nunca. Nunca. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre fui fiel a Ele nos dízimos e em ofertas missionárias, Ele nunca me deixou faltar nada. Levante para a obra missionária. Busque um avivamento espiritual para você. Que Deus nos abençoe. Eu quero, junto com o pessoal aqui, com vocês, cantar o hino 171, Aviva no Senhor, ó dá-nos teu poder. Nós vamos cantar esse hino, depois é que eu vou anunciar as orações e eu vou orar. 171, vamos cantar este hino. Aviva no Senhor, ó dá-nos teu poder, e santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva no Senhor, eis nossa
ao seu coração nessa noite, quanto à obra missionária. Disse, olha, pastor, eu ando meio frio mesmo. Eu quero dizer para você mais uma vez, é hora de você levantar. A grande tristeza de Deus é olhar os crentes de braços cruzados sem nada fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo, escrevendo, disse Deus que o gosto de Deus é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Pensa bem nisso. Nossas orações, elas vão, meus pedidos, eu quero que vocês anotem e orem, não é? Vamos orar pela irmã Tainá, sua família enlutada. Vamos orar pela irmã Siníria e o pastor Josué. Todos os dois estão em convalescência. Ore por eles. Ore pela nossa igreja. Ore pela congregação lá com o pastor Uziel. Ore pelo núcleo com o pastor Uziel e a Dalva. Não é? E quero pedir também que vocês continuem orando pela irmã Edith, pela irmã Belisa, pela irmã Maria José dos Santos, vulgo Maria Baiana, não é? Irmã Irene, ore por ela. E eu fui inquirido esses dias em casa, que eu estou pedindo orações idosas e esquecendo certos idosos, e é verdade. Então, eu quero que vocês orem pelo irmão Alecrim. O irmão Alecrim é um dos nossos idosos, ele está com 80 e poucos anos, tá bom? Ore pelo irmão Alecrim, não é? Não sei mais quem está nessa ala de idosos, de homem da nossa igreja, não é? Eu não vou chamar o restante de idosos que pode achar ruim comigo, né? Mas para mim, passou de 70 anos, já é idoso. O irmão Oswaldo, que está lá em Pilão Arcado, ore por ele, irmãos, para que Deus abra essa brecha para ele pegar a condução e vir embora. A Mayra está pedindo pela família dela. Vamos orar pela família da irmã Mayra. Chegou agora o pedido, né? Orar pela família da irmã Mayra, pela vovó do irmão Lucas, não é? Orar pela vozinha dele, ela está com 90 e poucos anos, vamos orar por ela, não é? Pela família da Mayra, eu não sei se tem mais, chegou mais aí? Não? Vamos orar pela irmã Maria José, que é a mamãe do Jorge, meu vizinho, gente boa. O Jorge, todos cultos aqui em casa, ele é o nosso companheiro, sentado aqui e juntos fazendo esse culto para Deus. Ora. O pastor Osival está pedindo pelo pastor Soler. Vamos orar pelo pastor Soler. Pastor Soler também é dos idosos. Pastor Osival, não é eu, pastor Uziel, tudo idoso, tem tudo acima de 70 anos. Josefina. Irmã Josefina, está pedindo? Tá? Irmã Josefina, irmão Toninho, ore por essas pessoas, tá bom? Irmão Antônio, que é o marido dela. Quem mais? O Pi está pedindo o quê? Pela Josefina e o Antônio. Tá bom, Pi, nós estamos pedindo, o pedido já está no ar, viu, meu filho? Já está aí, todo mundo pegando aí. E ninguém esqueça de fazer esse pedido. Mais algum pedido chegou? Não? Está tudo bem? Está ok? Então nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque quem me trouxe aqui para pregar essa palavra foi o Senhor. Obrigado, ó Deus, por ela. E que essa palavra, Senhor, ela possa alcançar todas as necessidades das pessoas, especialmente da nossa igreja em termos de missões. Ó Deus, toca nesses corações que, ó Deus, eles avivam no Senhor
e entram, Deus, com vontade nessa obra missionária. Pai, abençoa o pastor Uziel, pastor Soler, a minha casa, eu e a minha família. Peço, Senhor, que, ó Pai, abençoa, Deus, o Beto, tome ele nas tuas mãos, a minha esposa, a Fernanda, o Jorge. Ó Deus, toma nós nas tuas mãos. Pai bendito, eu quero pedir pela vovó do irmão Lucas, a família da irmã Mária, Toim, Josefina, Senhor, toma eles nas tuas mãos, meu Pai. Ó Deus, peço, Senhor, irmã Belisa, irmã Maria, ó meu Pai, toma elas nas tuas mãos, Pai Santo. Irmã Edith, ó meu Pai, toque na vida, no corpo daquela tua serva com tantas dores. Abençoa também, meu Deus, toma, Senhor, eu te peço, meu Pai, todas as pessoas que eu aqui mencionei. Ajuda elas, toma elas nas tuas mãos, que os irmãos estejam orando por essas pessoas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, meus amados, nós estamos terminados. Que Deus abençoe a todos. Até terça-feira, o culto está sendo no núcleo com o pastor Uziel, não é? E terça-feira, os estudantes que estejam comigo, terça-feira, nós vamos começar 8h em ponto, tá bom? Para o nosso estudo de escatologia. Fique firmes, não esqueça não, de jeito nenhum. Não, tá bom? Quarta-feira, com o pastor Uziel. E sábado comigo, domingo de manhã, com o pastor Osival. Domingo à noite comigo. Se você, na verdade, essa mensagem falou no seu coração, entra na própria página que você entrou conosco aí, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus.